É uma alegria estar com vocês em mais um programa Mensagem de Fé, aqui no Canal 20 TV Bar. Bênção de Deus, esse programa é um programa apresentado pela equipe da Igreja Encontros de Fé, com a sua sede em Porto Alegre, suas congregações de Porto Alegre e também da Grande Porto Alegre. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre a fé e está conosco o pastor Paulo Figueiró e o pastor Paulo Ganzo. Tudo bem, Ganzo? Tudo bem, pastor Isaías? Que alegria poder compartilhar desse momento e tratar de um tema tão importante, a fé. Beleza, Paulo Figueiró, tudo bem? Bom dia, pastor Isaías, pastor Paulo Ganzo, todos que estão nos assistindo nesta manhã. É uma alegria estar aqui, compartilhando sobre a fé. Muito importante isso. Pastor Paulo, pastor em Novo Hamburgo. Como é que é Novo Hamburgo? Estamos ali trabalhando há 18 anos. Estamos com 3 congregações dentro da cidade, mais as congregações nas cidades vizinhas, É uma região grande, É uma região grande. Vale dos Sinos, Vale dos Sinos. E Ganzo, como é que está? Estamos em Viamão, servindo já há alguns anos. Ali temos 4 congregações. Tem sido uma bênção. O Senhor tem sido bom, tem nos abençoado na cidade. Vocês, nessa situação da pandemia, já estão com essa liberação de 25% há 2 semanas, né? Isso, estamos na região laranja, não? Na região laranja. Porto Alegre também está, mas Porto Alegre está com 30 pessoas. Sim. Estamos com condição de fazer reuniões até 25%. Isso é bom, que isso facilita um pouco. Vocês têm salões grandes, né? Você 25%, quantas cadeiras tu conseguiu colocar? 210 cadeiras. E tu, Ganzo? 250 cadeiras. São 2 salões enormes, né? 25% do PPCI, então daria 250 cadeiras. Isso. Muito bem. Bom, Porto Alegre, nós estamos ainda até esse final de semana com 30 pessoas. Teremos amanhã de novo a nossa maratona, a partir das 9 da manhã até as 21 horas, de hora em hora, um culto na sede da Igreja Encontros de Fé. Para você escrever, você entra conosco aí no nosso site da igreja. Bom, uma canção, inclusive, do nosso congresso com Paulo Figueiró e já voltamos. As mãos e diga toda a glória. Aleluia, Jesus. Da tua presença. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tua glória enche-nos. Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Jesus glorioso, cria em nós um templo para te adorar. Muito bem, esse tema que nós vamos abordar hoje, ele é muito interessante, sobre a fé. O que é a fé? A fé é uma crença, a fé é um momento. O que é a fé? Bom, nós vamos falar sobre a fé voltada para Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Bom, na sequência, no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ter assim a história e o relato de várias pessoas que agiram com fé, confiando em Deus. E eu anotei assim algumas questões sobre a fé. Por exemplo, a fé realmente é um ato de confiarmos em Deus, de acreditarmos em Deus, né? E o que leva a pessoa a ter fé é que ela foi conquistada, ela foi persuadida, ela foi convencida sobre Deus para confiar em Deus e também acreditar daí nos seus feitos e nas suas promessas. Então, fé, nós podemos dizer em primeiro lugar, é crer em Deus na sua existência, tá certo? E daí começamos a crer naquilo que Deus pode fazer. Sem dúvidas, fé
essa definição que tu destes, ela é bem interessante. Fé é decidir crer em Deus. É decidir crer em Deus. Em Hebreus 11:6, você citou Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele, primeiro, deve crer que ele existe, né? E segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Duas coisas importantes. Primeiro, deve crer que ele existe. E segundo, que ele é galardoador daqueles que se voltam para ele e o buscam. Quando tu fala galardoador, tu vai ser abençoado pela fé. Jesus mesmo disse que se creres, vereis a glória de Deus. Então, existem benefícios numa vida de fé, numa vida do crer e confiar em Deus. Quando nós temos essa fé como um conceito de crer em Deus, em Jesus, na sua obra redentora por nós, com certeza nós somos beneficiados com tudo aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E aí a Bíblia fala, justificados pela fé, e aí nós recebemos uma vida nova em Cristo Jesus, né? Ganhamos a fé para a salvação, mas também depois tem a fé para desenvolver a nossa salvação, que nós podemos abordar depois, né? Bom, desde o Antigo Testamento, eu pesquisando, eu percebo aqui um agente que atua no ser humano gerando a fé, que é o Espírito Santo. Quando eu digo que nós vamos ser convencidos, conquistados e persuadidos, nós vamos realmente sermos tomados por Deus para confiarmos em Deus, tá certo? E aí, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver realmente a atuação de Deus pelo seu Espírito, levando o homem a desfrutar de uma relação com Deus, confiando em Deus na sua existência. Então, Deus na sua existência e um Deus criador. Nós vindo para o Novo Testamento, nós vamos ter também a atuação do Espírito Santo, atuando nos dias de hoje, daí, falando de um Deus criador, falando daí sim de um Deus salvador, de um Deus restaurador e hoje como Pai, né? Eu acho que esses dois pontos, eles são muito interessantes. E aí, nesta atuação do Espírito, nessa confiança em Deus, nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos crer nos atributos de Deus, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é leal, que Ele é correto, que Ele vai cuidar de que nós. Ele vai cuidar de nós. E aí gera em nós uma confiança. Porque assim, Gans e Paulo, quando eu falo sobre a obra do Espírito Santo, alguém pode pensar, mas como é que eu vou ter fé então? Eu decido com um pensamento positivo, eu vou crer em Deus? Não, o Espírito de Deus, ele testificava desde o Antigo Testamento que Deus existia, aí por princípios e ensinos também da Escritura, na criação do povo de Israel, o Espírito de Deus confirmava para Israel que eles eram o povo de Deus, e hoje o Espírito de Deus confirma em nós, em nosso espírito, testificando que nós somos filhos de Deus. Como é que vocês veem isso aí? A Escritura faz essa afirmação de que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E também Paulo, quando escreve para os irmãos de Roma, ele diz que o Espírito testifica, o texto que você usou, ele testifica em nosso espírito que somos agora filhos de Deus. E é claro que na medida que você vai se relacionando com esse Deus, tendo comunhão, eu tenho para mim, pastor Isaías, que a fé é como um músculo, que na medida que você vai exercitando, conhecendo a Deus, tendo com Ele comunhão, proximidade, Davi diz algo no Salmos 9 muito interessante, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu nunca desampara aqueles que o buscam. Então, na medida que você vai andando com Deus, conhecendo a Ele, dando crédito a essa voz do Espírito que testifica em nós, essa fé é como um músculo, vai crescendo, você vai exercitando ela e ela vai crescendo em você. Porque assim, né, tu colocaste um ponto interessante. Vamos começar hoje, então, trabalhando na fé sobre a vida de filhos com Deus. O que nos gera filhos de Deus? Então, nós temos uma fé em Deus, no amor dEle, na obra dEle, que Ele enviou o Seu Filho, que entregou por nós na cruz. Romanos capítulo 5, né, fala que nós somos justificados pela fé. Significa, então, quando fala Romanos 16, que o Evangelho é o poder de Deus, e na sequência diz no 17 que o justo viverá pela fé. Então vamos entender aqui, viver pela fé então nos dias de hoje não é viver uma vida irresponsável, uma vida de qualquer maneira. Não, viver pela fé realmente é viver uma vida de confiança em um relacionamento com Deus, em um Deus que nos salvou, nos justificou pela fé e perdoou todos os nossos pecados. Como é que é isso, Paulo? O Espírito Santo estava falando antes, ele nos convence,
do nosso pecado, mas ao mesmo tempo que nos convence do nosso pecado, ele nos revela, né, Deus através da natureza, através da palavra, mas principalmente, nos dias de hoje, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, o Paulo Ganso citou que nós ganhamos essa nova vida, então nós começamos a nos relacionar. E aí entra um aspecto importante da fé, que é a confiança. É impossível ter fé sem ter confiança. Eu posso ter confiança em algo e não ter fé em Deus, mas é difícil ter fé sem confiar. Eu jamais vou confiar em alguém se eu não acredito naquela pessoa. Então, o Espírito Santo opera em mim, mostra o meu pecado e me revela em Jesus a minha maneira de viver, a minha base, a minha existência. E isso é lindo demais, pastor. Eu comecei afirmando a respeito no início que a fé, ela é, em primeiro lugar, algo voltado para Deus. Nós devemos crer em Deus, como hoje nós cremos em Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, quando Abraão foi chamado, tá certo? Abraão andou na presença de Deus, uma vida de justiça diante de Deus por causa da pessoa de Deus. Então vamos colocar assim, ó, Abraão deu crédito a Deus antes de dar crédito nas promessas e no propósito. Vamos pensar assim, que é o que diz a palavra, tá certo? Quando nós lemos sobre Noé, diz que Noé, divinamente instruído, aparelhou uma arca, mas antes ele foi o quê? Temente a Deus. Então Noé, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca. E aí esse é um ponto que eu queria conversar com vocês. Daqui a pouco nós podemos ter hoje uma fé só em momentos, enquanto que a Só fé... nas promessas. Exata, ou nas necessidades, que nós vamos falar sobre isso. Enquanto que a fé, ela é uma nova vida que nós ganhamos sendo salvos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus, e a fé então, que vivemos pela fé, é uma comunhão com Deus, e na comunhão com Deus, conhecendo a Deus pela sua palavra, nós conhecemos também as suas promessas, e nós conhecemos daí o propósito e os nossos direitos também, só que nós damos, como disse o Paulo, nós damos um crédito aos direitos e às promessas de maneira diferente por confiarmos em Deus e conhecermos a Deus. Tu citaste Salmos 9 e 10, né? Jesus disse aos discípulos em Marcos 11, tendes fé em Deus. Tá, é isso aí. Tendes fé em Deus. Então nós somos salvos pela fé, nós somos chamados para viver por fé. Tá. E nessa caminhada, nesse andar com Deus, nesse relacionamento com Deus, nós temos responsabilidades, um chamado para a obediência. Você citou Abraão, que decidiu obedecer, quando Deus lhe diz, né, sai da tua terra. Abraão saiu por fé, obedeceu, e você citou Noé. Então, há um chamado também para a obediência, para você tomar a tua cruz, para você negar-se, e aí você vence o mundo. João, quando escreve, diz que a vitória, aquilo que nos capacita a vencer o mundo, é a nossa fé, João 5. né? É a nossa fé, uma fé em Deus, mas aí junto você, claro, desfruta de promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Aí vamos entrar então no ponto. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há mais nenhuma condenação para os que creem em Jesus Cristo. Começamos aqui então. Nós cremos que Deus nos ama, envia o seu Filho ao mundo, perdoa os nossos pecados e as nossas condenações, as nossas acusações são justificadas e nós somos perdoados. Aí, nós crendo em Deus através de Jesus Cristo, como Filho de Deus, que é o nosso Salvador, nós vamos para Romanos 8 também, 32, que vai dizer o seguinte: porventura aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós na cruz, não nos dará com ele graciosamente o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Aí que está. O problema hoje, quem sabe, é que a fé, nós estamos pensando em todas as coisas que nós precisamos, em vez de pensarmos num Deus que nos ama e pode dar todas as coisas. Então, fé, primeiro, é comunhão e confiança em Deus. Por exemplo, Isaías 53, quando fala da própria cruz, que ali viria o nosso perdão, fala que ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, levou as nossas doenças e nós somos curados ali. Então, nós vamos entrar agora e podemos entrar nisso, na solução de Deus, que nós devemos ter fé nele, aí para a nossa vida, no nosso dia a dia, devemos confiar em Deus para tudo. Aí entra um aspecto interessante, que a fé genuína para operar no coração de alguém, ela tem que estar ligada com a humildade que nos leva à dependência de Deus e não a só querer viver as promessas de Deus. Quando nós temos uma fé, resultado de um coração tocado por Deus, quebrantado, que enxerga o seu pecado, vê a sua miséria e vê a graça de Deus, nós passamos a ser dependentes de Deus. Ao passar a ser dependente de Deus, nós vamos amar mais a vontade de Deus do que a nossa vontade. E aí anda o nosso andar, nosso viver.
E nós de vamos, dependência de e Deus. nós vamos confiar em um Deus infalível. Claro. Quando eu falei de Isaías 53, que fala do que seria a obra da cruz, nós vamos entender também que a missão de Cristo, ele foi capacitado e ungido pelo Espírito Santo. Quando eu citei que a cura na cruz, a libertação perdão na cruz, nós vamos entender que a unção de Deus em Jesus já foi também para trazer salvação, libertação e cura. Isaías 61 diz que ele foi ungido com o Espírito Santo, ele era com poder, como fala em Atos 10, 38, para fazer o bem, pôr em liberdade os cativos e curar os enfermos. Então, nós podemos crer nos dias de hoje, agora vamos entrar nisso, na fé, nós podemos acreditar e confiarmos em Deus, que Deus tem poder para curar nossas enfermidades, que Deus pode cuidar de nós em nossas finanças, se interessa por nós. Nós devemos confiar em Deus hoje em todas as coisas na vida diária. Isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. O texto que você citou de Romanos no capítulo 8 diz, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O próprio Cristo, pela fé, o próprio Cristo em Mateus, no capítulo 6, quando fala sobre a ansiedade, ele diz que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, as demais coisas é tudo aquilo que precisamos para a vida diária. Um Deus que cuida de nós, um Deus que quer suprir nossas necessidades, um Deus que tem poder para curar as nossas enfermidades, para perdoar os nossos pecados. Esse Deus gracioso que em Cristo nos dá todas essas coisas. E é interessante, o pastor Zéias falou antes, né, que tu está falando ali da parábola de Jesus, Mateus 6. A fé nos leva a ver Deus como nosso Pai. E se nós temos essa convicção que Deus é o nosso Pai, nós vamos confiar então que em Cristo Jesus Ele vai suprir tudo que nós precisamos. Olhando no Novo Testamento, eu estava lendo aí algumas palavras no original, é interessante que no Novo Testamento, além de nós termos uma confiança como tinha os antigos do Antigo Testamento em Deus, na sua existência e no propósito da criação de Israel, nós somos salvos e transformados, e aí eu encontrei que nós estamos numa nova posição, significa nós estamos numa questão de uma certeza, nós estamos firmes e convictos de um Deus infalível por causa já da obra salvadora que Ele fez por nós, que era uma obra impossível. Então, é interessante assim, ó, crer. A palavra crer, então, é estar bem posicionado. Crer significa eu estou bem fundamentado, eu tenho convicção, eu creio que é por aqui, eu creio que é isso, e daqui ninguém me tira. Então, na verdade, um filho de Deus que foi salvo, que foi alcançado pela graça, lavado pelo sangue do Senhor, recebeu o Espírito Santo, ele é uma pessoa bem fundamentada, bem firmada. O novo nascimento gera isso em nós, essa certeza, né? Porque a fé é algo que você não me explica, essa certeza, o novo nascimento gera a mudança do coração, e dentro desse novo coração vem o próprio Espírito de Deus a habitar. Então, isso faz com que você passe a ter certeza, né, de que Deus agora é teu Pai. O texto de Mateus, Jesus falando sobre a ansiedade diz, olha, se Ele cuida dos pássaros, esse é o ponto. Ele vai cuidar de você. Se Ele cuida dos lírios do campo. Tu está numa outra posição, tu é filho hoje, agora, ele tem que estar firme, fundamentado nisso aí. Então, o próprio Espírito, então vejo duas coisas, o Paulo citou, né? Duas coisas testificam, o Espírito Santo em nosso coração e a palavra de Deus, ela confirma, ela é a base da nossa fé. Então, a nossa fé não é uma coisa solta, a nossa fé é convicção, porque o Espírito testifica dentro de nós e a palavra confirma isso. Abraão se tornou o pai da fé porque deu crédito à promessa, à palavra de Deus. Quando Jesus disse, no mundo vocês vão poder passar por aflições, que vocês vão continuar no mundo, né? E aí depois lá em 1 Pedro diz que existem obras que são difíceis nos dias de hoje, inclusive Satanás mesmo, o inimigo de Deus, ele procura atingir os filhos de Deus, né? E procura machucar os filhos de Deus. Mas aí diz que nós devemos resisti-lo em suas obras, firmes na fé. Na fé. E essa questão é interessante. Como é que eu posso estar firme? Porque eu estou fundamentado. Eu estou crendo num Deus soberano, num Deus poderoso, num Deus infalível. E aí estou dando crédito à palavra de Deus, estou crendo e me alimentando da palavra de Deus. Então, isso me dá uma firmeza, né? Porque aí, por exemplo, para tu poder fazer força, né, para fazer uma resistência, segurar algo, empurrar algo, você não pode estar num solo limoso,
Você tem que estar num solo firme, Firme. que você possa firmar os pés e segurar e empurrar. Então, somos salvos hoje, estamos firmes, fundamentados em uma nova vida, somos filhos de Deus. E assim, nos alimentando da comunhão com Deus e na palavra com Deus, nós podemos resistir ao diabo firme na fé. Essa força interior, eu gosto muito do texto da oração de Paulo para os irmãos de Éfeso, quando ele orava para que o Senhor gerasse isso naqueles crentes, né? Essa força interior é uma capacidade, a psicologia chama isso de resiliência, né? Aquela capacidade de enfrentar os problemas sem se abater, né? Eu prefiro olhar para as Escrituras e dizer, bem, isso é uma ação do Espírito de Deus em nós. Deus gera em nós essa capacidade para você não se abater diante dos problemas, porque você tem fé, você tem uma convicção em um Deus que não muda. Exatamente. Uma atuação de Deus. Exatamente. Por isso que eu digo, isso aí não é uma questão natural. Não. Isso é uma questão do Espírito de Deus. É uma atuação de Deus. Questão de Deus. Por É um exemplo, dom de Deus. vamos entrar agora na fé para curar os enfermos. Né? Daqui a pouco alguém pode dizer para mim, pastor, é que o senhor é pastor, o senhor tem mais estrutura, o senhor crê mais do que eu. O senhor é obrigado a eu crer. tenho um chamado, eu tenho um dom, eu tenho graça. E até existe o dom da fé. Existe o dom da fé. O dom da fé, O que é dom para da algumas cura. pessoas. E também o dom da cura. Exatamente. Mas quando Pedro e João entram na Porta Formosa e aquele homem é ministrado por eles, ele é curado, eles foram entrevistar os dois, depois os religiosos da época, para saber deles o que eles tinham feito. E aí, quando eles respondem, é interessante. Eles falam, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e conheceis. Significa que ele está curado. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem perfeita saúde na presença de vocês todos. O que eles estão dizendo aqui? Olha aqui, ó. A fé que veio por meio de Jesus significa Deus nos amou, em Jesus nós somos reconciliados com Ele, nós somos salvos em Jesus. E nós vimos nesta salvação em Jesus, nós vimos uma nova etapa de vida, conhecemos a Deus como Ele é, vimos Jesus fazer milagres, tá certo? E usamos o nome dEle como Ele ensinou, mas estamos numa vida que veio por meio dEle. Agimos por meio dEle. Então, é importante quem está nos assistindo hoje, quem está conosco aqui no nosso programa, crer nisso, né? Que pode até acontecer em um momento de você ter uma necessidade, de você precisar de uma solução, você estando sozinho, em um momento de dor e sofrimento, você pode clamar pela misericórdia de Deus e Deus, na sua misericórdia, te abençoar. Mas Deus, na sua misericórdia, primeiro Ele quer também te salvar e quer te dar uma nova posição, que nem eu coloquei antes, um posicionamento, uma vida fundamentada como filho, para poder confiar nele e aí confiar nas promessas de Deus como filho e ver os milagres como bênçãos de Deus, ver tudo que tu necessita como presente de Deus para ti. Interessante. A fé, ela opera no meu coração, me dando convicção para saber que eu deixo de ser escravo e me torno filho de Deus. Saio do espírito da escravidão e recebo o espírito da adoção. Mas, quando tu citou o último texto agora ali, a fé também nos dá certeza para fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Estender o reino através da cura, do milagre e da proclamação do Evangelho. Na verdade, Pedro e João entenderam isso na Porta Formosa quando dizem ao coxo, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos algo maior. Nós temos o reino de Deus dentro de nós. O Espírito de Cristo habita em nós. Tá? Então, essa comunhão, vejam como é importante essa comunhão que o pastor Isaías estava citando, esse relacionamento com Deus, essa proximidade de Deus te leva a não só a ter a vida de Deus, mas a querer viver as promessas de Deus na tua vida. E passar a outras pessoas, expandir o reino. Pedro e João, então, usam o nome de Jesus. É interessante, você citou, eles dizem, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus. Vejam, eles usam o nome, eles sabiam que no nome de Jesus havia poder, havia autoridade, havia vida. Porque como foi citado em Isaías 53, quando Jesus vai à cruz, ele leva sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. Então há poder no nome de Jesus, e Pedro sabia disso, não? E todas essas coisas têm valor, prata e ouro, só que são valores perecíveis e corruptíveis, como dizem em 1 Pedro, só que a nossa salvação, como tu disseste, a nossa fé,
em Deus está acima porque mostra a Deus. Bom, eu queria colocar uma questão sobre a fé que eu acho importante. Nós já estamos chegando quase no final do nosso programa, temos ainda que orar. Fé te leva a se relacionar com Deus e conhecer Deus e ver Deus como Ele é. Então, fé também te leva a ver o mundo como Deus vê. E aí, quando tu vê o mundo como Deus vê, aí tu vence o mundo, tu vence o medo, tu vence a ansiedade, tu vence as angústias, tu vence todas aquelas coisas que iriam te derrubar. Tu confia no que diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Gans e Paulo, nós temos algumas pessoas que podem ter um desafio nesta manhã. E quem sabe até pode ter até frustrações já no caminho da fé, já confiar em tantas formas. Nós queremos convidar para confiar em Deus, que tu crê que Deus te ama, Jesus Cristo veio a essa terra, morreu por ti na cruz, para te dar uma nova vida e, junto com essa nova vida, as demais coisas. Nós vamos orar com vocês agora, em nome de Jesus. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário. Pai, nós ministramos agora pela Tua palavra, crendo na Tua pessoa, Deus, no Teu Filho, inclusive no que Ele disse, quando 2 ou 3 concordarem. Nós concordamos agora aqui no estúdio, nos unimos num Espírito, Senhor, de solução, de amor e bênção para quem sofre. Amém, Pai. Começando pelo perdão de seus pecados, mas agora a libertação do sofrimento, a paz interior, Senhor, força, renovo. Nós abençoamos a família de cada um que nos assiste. Nós abençoamos agora, Deus, em nome de Jesus também, as finanças. Nós abençoamos a saúde, repreendemos as enfermidades. Nós ministramos a cura divina sobre todos vocês agora, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o... Muito bem, bênção de Deus. É um momento interessante, um momento forte, a gente poder compartilhar a palavra, repartir isso aí. Ganso, um abraço pro pessoal de Viamão lá e ministração de fé. Como é que é esse final de semana lá? Legal, bênção estar aqui contigo nesse programa. E no final de semana estaremos então com nossos cultos, nossas reuniões. Último domingo do mês, dia 31, estaremos aí com 3 reuniões. 9h30 da manhã, a primeira, depois 17 horas e 19h30, nas congregações de Viamão. Sábado, então, teremos 2 reuniões, às 17 horas e depois 20 horas no centro, na Augusta e bairro Santo Tomé. Paulo? Foi uma alegria, pastor, estar aqui, pastor Paulo Gans, falando desse tema tão importante nas nossas vidas. Esse final de semana nós começamos na sexta-feira à tarde, sexta-noite os jovens adolescentes, sábado nós temos às 18h30, às 20 horas e domingo às 19h30, no centro, fora as congregações com os seus cultos no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Nosso abraço carinho a todos os nossos pastores aqui na sede. Nós vamos estar aqui a partir das 9 da manhã, ficaremos até as 21. Nas congregações também, hoje à noite, nós temos 2 reuniões. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela sintonia, até o próximo programa.